Boa noite, Nordeste, ao vivo, ao vivaço. Hoje o programa é especial. Vamos estar recebendo aqui no nosso estúdio o tarraxilense Valterson Ramos, conhecido como Técio de Ivanilde Gomes, o Técio Ramos. Tudo por conta de uma polêmica nas redes sociais entre o Técio, pré-candidato a prefeito de Macururé, já que ele tem raízes naquele município, uma filha, não é isso? E o atual prefeito Berg de Josias. Ofensas e mais ofensas nas redes sociais. Os irmãos de Técio, alguns irmãos, como Orlando Tolentino, o Juninho e o Rafael Ramos, saíram em defesa do seu irmão. Técio entrou em contato com nossa redação para estar explicando melhor sobre este relacionamento que não é bom entre ele e o prefeito. E também vai falar sobre sua pré-candidatura, sobre seu relacionamento político com a ex-prefeita Silma Eliane, que também é pré-candidata a prefeita em 2024. Técio também vai falar sobre um áudio enviado do presidente da Câmara, o vereador Gato, que é cunhado de Berg, a nossa redação, onde chama ele de mentiroso. Logo após o intervalo comercial, eu volto para você. Programa Boa Noite Nordeste, ao vivo, ao vivaço. Vereadora Sheila Araújo, Xorroxó, Bahia. Casa das Placas, Juazeiro, Bahia. Edemilson Barbosa, ou Barbosinha, Barra do Tarraxil, Bahia. Até o Telecom, Belém de São Francisco, Pernambuco. Posto Avenida, Farmácia do Povo, Sol Agro, Naná Lotação, Araújo Farma, Ibó Construção, Bar e Restaurante Parada Obrigatória e Bar e Restaurante Docilar. Já de volta aqui no estúdio Boa Noite Nordeste da TV Tony Bahia Notícias, vamos com as primeiras perguntas a Valterson Ramos. Técio, obrigado por nos conceder essa entrevista, nos atender. Fique à vontade aqui no nosso programa. A primeira pergunta é: quem é Valterson, o Técio Ramos? E por que quer ser candidato a prefeito no município de Macururé, já que você pertence ao distrito de Barra do Tarraxil, município de Xorroxó, Bahia? Técio Ramos é um cidadão brasileiro, natural de Xorroxó, de Barra do Tarraxil, formado em Ciências Contábeis, funcionário federal, concursado e que deseja o melhor para a nossa região. Minha história com Macururé, tenho uma filha aí, tenho o sogro é daí, meus tios. Então, meu pai tem uma relação histórica com a cidade e desejo o melhor para ela, como também desejo Xorroxó, Rodelas, Abaré. Eu tenho uma relação com a região, não somente com Macururé, e desejo o melhor para todos. Técio, como é seu relacionamento com o atual prefeito, já que ele usou as redes sociais e fez várias ofensas a você, críticas, e disse que você não tem prestígio, nem mesmo no lugar que você nasceu, no distrito de Barra do Tarraxil. Imagine a ser prefeito de Macururé. Eu não tenho briga política com Berg, com ninguém. Tenho um respeito, torço para que ele execute o prometido em campanha, torço para que ele consiga desenvolver todos os sonhos que ele deseja para Macururé, até porque ele é o prefeito da cidade. A única coisa que eu faço é um trabalho social, eu defendo a sociedade, eu crio propostas e sou ouvido e chamado por associações, por professores e algumas pessoas que me ouvem. Então, na verdade, não existe briga política, existe a questão de eu ser oposição e ele ser situação, é uma coisa normal
eu faço o meu papel, ele faz o dele, de acordo com a legislação brasileira. Técio, o que fazer se for eleito com a segurança de Macururé para melhorar o município? A questão da segurança de uma cidade pequena é você investir em equipamentos modernos de tecnologia, porque a segurança, ela não envolve mais só a parte física. As pessoas sofrem muito com os crimes cibernéticos, clonagem, clone de Facebook, WhatsApp. Então, eu acho que a melhor segurança hoje na cidade é você investir em educação, investir no conjunto de câmeras para monitorar em tempo real, associado aí com a polícia, criar a guarda municipal, treinar, equipar e também continuar com o trabalho que eu já faço, que outras pessoas também façam, que é trazer alegria para as crianças, é você inserir as crianças num ambiente saudável, é você fazer parceria com as igrejas, com a sociedade civil, com o sindicato, para monitorar a qualidade de vida dos moradores, é você ter um atendimento digno na área de saúde, gerar oportunidade, você ter curso, você ter uma ligação real com as pessoas, porque a violência, ela hoje, ela não é só dos bandidos, da milícia, ela também é domiciliar. Eu não sei se você sabe, 90% dos abusos contra a criança vem de familiar. Então, você tem que preparar as mães, os pais, os vizinhos para que cuide das crianças. Saúde. Analise a saúde de Macururé e o que tem que melhorar. Caso você seja eleito, já tem a solução? A questão da saúde nas cidades pequenas do sertão nordestino, ela passa por uma reeducação alimentar. Você tem que inserir no programa de saúde a conscientização, a prevenção. Então você tem que aumentar o potencial de palestrantes que consiga adentrar as igrejas, as escolas, para mostrar o caminho de como alimentar melhor sua população, beber menos, se possível, zero bebida. Então isso tem que ser debatido com as escolas, com a sociedade civil, com as igrejas, porque todo mundo quer tratar da doença, mas nós temos que tratar do ser humano. Nós temos que, claro, ter uma estrutura boa para tratar da doença, mas antes que chegue a doença, nós temos que tratar do cidadão para que ele não adoeça. Se um dia for prefeito de uma cidade, eu vou criar planos para as pessoas malharem, incentivar a caminhada, a questão da bicicleta, de academias. Isso você pode incentivar fazendo a premiação dos funcionários, você abonando um dia de trabalho para aqueles que façam academia, criando uma bolsa esporte para os cidadãos da cidade, porque eu não acredito que ninguém tenha saúde somente cuidando de doenças, tem que cuidar da mente e do cidadão, e isso nós temos que fazer um planejamento com as instituições, claro, com a ajuda dos médicos. Você tem que ter os médicos em atendimento, enfermeiro, dentista, mas você tem que fortalecer a educação, a sociedade civil para que cuide das pessoas. Família. Quando se trata de família, as coisas mudam. Por exemplo, quando você foi ofendido pelo prefeito, alguns irmãos seus usaram as redes sociais para te defender. Como é o relacionamento de Técio Ramos com mãe, irmãos, filho, mulher, parentes? E meus irmãos,
como se diz na polícia, respondeu uma agressão injusta à minha pessoa, que o prefeito se dirigiu me chamando de insignificante, e eles simplesmente mostraram o contrário, chamaram o feito à ordem, mas não teve agressão física nem moral ao prefeito, simplesmente a defesa da minha honra, da minha pessoa, que faz parte de uma irmandade, que nós somos irmãos unidos e graças a Deus procuramos fazer valer essa união em todos os momentos de nossas vidas. Como é seu relacionamento com a ex-prefeita e cunhada Silma Eliane, já que ela também é pré-candidata a prefeita? Se caso ela sair, como fica a situação de Tércio? Um relacionamento bom com Silma, com Everaldo, com Fábio, com Zé, com Mazinho, com todos que compõem a oposição. E aceitarei qualquer candidatura, até porque eu acredito que ninguém é candidato de si só. Então, jamais eu vou forçar ser candidato de uma cidade se não for consenso. Então, qualquer nome, inclusive o dela, que for aprovado pela maioria do grupo, eu estarei pronto para apoiar, porque eu não tenho ambição por prefeitura, eu não faço meu trabalho social voltado à política, eu faço em várias cidades. Se fosse voltado somente à política, eu faria somente em Macururé, mas esse trabalho é feito há muitos anos e Macururé hoje está mais intensificado, porque é o lugar que eu tenho uma relação maior com a cidade, em função da questão parentesco, de tudo, enfim. Mas eu acredito que a oposição vai escolher um nome de consenso e esse nome vai ser o nome que Tércio Ramos irá apoiar. Depois de tanta polêmica, seus irmãos se defendeu você também se defendeu. Nossa reportagem entrou em contato hoje com o vereador e presidente da Câmara ali de Macururé, o senhor Gato, que é cunhado do prefeito, e ele falou à nossa reportagem que você tem a fama de mentiroso, você cria história, faz picuinha aqui no município de Macururé. O que você tem a dizer sobre este áudio que você ouviu? O vereador Gato, presidente da Câmara, o vereador mais votado, ganhou a eleição aí junto com Silma e em seguida aderiu ao projeto do cunhado. Na eleição passada, retrasada, que Berg perdeu para Everaldo, ele estava com Everaldo, não estava com Berg. Então esse amor por Berg veio depois do seu crescimento político. E ele tem que defender o cunhado porque deu um presente importante para a cidade, que ele hoje é o presidente da Câmara. Torço que ele faça um bom mandato, que ele não olhe somente o grupo, que ele tenha condição de fiscalizar o município, de trazer novidade para a gestão e para a cidade. E tem que defender o cunhado, porque tinha outros nomes históricos ligados a Berg, tipo Ademir, Beto, o primo de Berg, Celso, vereador bom, trabalhador, como também Ademir. Tinha o vereador Fábio, que foi o mentor de Berg, que queria se reeleger e não teve direito. Berg escolheu Gato, fez suas conexões políticas e elegeu. Então é normal que o vereador se exceda, inclusive cometendo crime de
de, de lesa crime contra a honra, porque atingir a honra de uma pessoa em público, isso é crime. Então as pessoas têm que saber o que diz para depois não responder pelo que não sabe. Então o vereador é de maior, ele sabe que o debate político não pode baixar a guarda porque pode responder, trazer problemas. Então eu acredito que jamais eu vou cobrar algo que não seja dentro da legalidade. Quando eu falei que os alunos estavam sem aula por causa do transporte, que estava sem recebimento, foi lá, o prefeito pagou, o transporte voltou. Quando eu falei que as escolas estavam suspensas por água, resolveram, voltou a água, voltou a aula. Então, quando eu falei que a mãe do autista que estava buscando seus direitos foi relocada, tá lá a portaria, tá lá o pedido dela no Ministério Público. Então, não posso ser considerado cometedor de algum crime, porque eu falo com a prova, e quando eu faço uma cobrança, é alguém que me passou essa situação, porque eu tenho um preparo jurídico para entender o que é certo e o que é errado. Então eu acredito que o gato, eu vi crescer, nós sempre estávamos juntos ali com o Silma, ele sabe disso, eu fui amigo dele, ajudei na campanha várias vezes, uma pessoa que trabalha, que faz muitas vezes o que a prefeitura não faz, que é o trabalho social também, de saúde, mas isso não dá o direito dele atacar as pessoas e a honra, porque o decoro parlamentar é notório e a autonomia que ele tem de falar alguma coisa que a lei permita é na tribuna da Câmara e para as coisas da prefeitura, para a gestão, não é para atacar a honra das pessoas. Eu acredito que ele se excedeu, hoje que ele está mais calmo, deve rever o que fez, porque isso não engrandece a cidade, não melhora o debate e nem traz progresso para a cidade. O que traz progresso para a cidade é propostas, é oportunidade, é geração de emprego. Macururé hoje é a menor cidade da região, da nossa região, né? Sofre com a seca, sofre com a questão da água, porque o gestor ainda não mandou um projeto para a Câmara para botar hidrômetro nas casas, não tem água de qualidade. Um exemplo, o vereador Gato, ele mesmo é sinônimo dessa falta de qualidade na água. Ele tem problema de rim. Humberto, meu irmão, que trabalhou aí, também tem. Então, como eles dois, várias pessoas na cidade têm problema renal por falta de qualidade na água. Então, nós temos que ser verdadeiros e falar que essa água que vem do Sansaité, ela serve para banho, para plantação, mas se as pessoas consumirem in natura, possivelmente vão adquirir um problema sério renal, de pressão alta, de saúde. Então as pessoas têm que debater falando propostas e dentro da realidade, e não em se apegar em questão pessoal. Eu, em momento algum, eu desrespeitei o prefeito. Eu simplesmente fui convidado para um evento dos servidores municipais de Macururé, me fiz presente e fiz minha promessa que sempre ia lutar pela educação de Macururé, e digo não só de Macururé, como de toda a região, porque eu acredito. Como é seu relacionamento com a ex-prefeita e cunhada Silma Eliane, já que ela também é pré-candidata a prefeita? Se caso ela sair, como fica a situação de Tércio?
Um relacionamento bom com Silma, com Everaldo, com Fábio, com Zé, com Mazinho, com todos que compõem a oposição. E aceitarei qualquer candidatura, até porque eu acredito que ninguém é candidato de si só. Então, jamais eu vou forçar ser candidato de uma cidade se não for consenso. Então, qualquer nome, inclusive o dela, que for aprovado pela maioria do grupo, eu estarei pronto para apoiar, porque eu não tenho ambição por prefeitura, eu não faço meu trabalho social voltado à política, eu faço em várias cidades. Se fosse voltado somente à política, eu faria somente em Macruré. Mas esse trabalho é feito há muitos anos e Macruré hoje está mais intensificado, porque é o lugar que eu tenho uma relação maior com a cidade, em função da questão parentesco, de tudo, enfim. Mas eu acredito que a oposição vai escolher um nome de consenso e esse nome vai ser o nome que Técio Ramos irá apoiar. Esporte. Sabemos que esporte é vida, tira pessoas das drogas, do álcool, da prostituição. O esporte de Macruré, que sempre teve jogadores de outras cidades. Aqui mesmo, Macruré, o craque João Filho. João Filho, eterno para os macururenses. O que fazer para mudar esse quadro? Para melhorar as competições e revelar jogadores para o Brasil e o mundo. O esporte é uma das atividades mais importantes para o ser humano, porque além de melhorar o embelezamento do corpo, melhora o físico e gera energia tanto para você praticar suas atividades como as espirituais. Mas é salutar associar o esporte, atividade cultural, educacional e também ao ecoturismo. Macruré tem serras lindas, tem locais bonitos que dá para se fazer atividade turística através do esporte, do ecoturismo, porque é uma das cidades bonitas da nossa região e precisa de investimento. Você tem a questão do povo de Macruré, que é descendente de Antônio Conselheiro. Você tem pessoas que trabalharam na Volante na época do combate a Lampião, como também tem uma das personagens mais importantes do cangaço em termos de mulher, que é Dadá, que é da Baixa do Ribeiro. Então, o esporte recentemente deu a Macruré 3 crianças selecionadas para fazer uma progressão profissional no esporte. Você tem Raul, tem Anderson, que faz um trabalho no esporte, que está de parabéns, mas você tem que associar o esporte ao estudo e à questão lúdica. Técio, vamos falar um pouco da pandemia, a maior pandemia de Macruré. Estamos falando da falta de água. Sei que você já nasceu com esta situação, já sabendo que Macruré não tinha água. O que fazer se for eleito para resolver este problema, essa pandemia de falta de água? Tony Bahia, Macruré, existe água. Macruré faz parte do aquífero de Tucano, tem um dos maiores reservatórios de água subterrâneo. O que precisa ser feito em Macruré é a gestão, encaminhar um projeto de lei para a Câmara para criar
uma empresa municipal ou transferir a responsabilidade para outro órgão. Por quê? A água, ela além de não ser tratada, causando dano aos humanos, existe a questão da falta de gestão da água. Cada cidadão faz o uso da água de acordo com as suas necessidades, sem um planejamento do município. Então você precisa colocar hidrômetro, você precisa ter pessoas especializadas para fazer a gestão, como também a fiscalização. Quem disser a alguém que água é coisa fácil, estará enganando a população. Água é um bem precioso, inclusive dos elementos que os especialistas dizem que vai gerar a Terceira Guerra Mundial é sobre água. Então a água tem que ser usada de forma adequada, eficiente e com prioridade para o consumo humano e animais e plantio, mas de forma eficiente, tecnológico e que traga uma segurança à saúde das pessoas. Então, na verdade, falta pouca coisa, é mais vontade política e eficiência da gestão. Vamos falar agora um pouquinho da educação. Como anda a educação de Macururé, na sua opinião? Tem que melhorar e por onde começar, se caso for eleito? Sobre educação, é importante lembrar que Macururé é uma das únicas cidades que não tem um plano de cargo e salário para todos os trabalhadores da educação. Mas além de ter o plano de cargo, é importante você ter um cronograma escolar definido, você melhorar as estruturas das escolas, não somente na questão física, mas de livros, de tecnologia, de estrutura ambiental. Por quê? Porque a educação ela é um complexo de atividades para gerar uma boa perspectiva para o aluno. A maioria das secretarias de educação da região começou o calendário escolar no início de março. Macururé foi quase no final de março. Então um dia de aula é um dia sem aprendizado, é um dia sem um aluno na escola, é um dia que o aluno terá mais facilidade de fazer coisas erradas, é um dia que os pais terão mais dificuldade de controlar seus filhos. Então, a escola é uma interação com a família, é uma interação com a sociedade. Então, é importante que você tenha um calendário escolar definido, é importante que você tenha as atividades definidas, porque as aulas do sábado dificilmente serão iguais às aulas da semana. E, paralelo a isso, você tem que continuar com uma atividade baseada na cultura local. Um exemplo, você praticamente, em município algum, você estuda a questão da seca, a questão dos alimentos, que você vai ter mais facilidade de produzir. Então, educar é um ato de conhecer a si mesmo, de você conhecer e estudar a sua realidade, sua cultura, sua história. E basicamente a educação da nossa região e principalmente de Macururé, ela é baseada na repetição. Então nós temos que aprofundar o conhecimento da nossa cidade, da nossa região, da nossa origem. Eu que estudo muito a questão
de Garcia Dávila, como foi que as pessoas chegaram na região. Então eu sei basicamente todos os familiares, todas as pessoas que chegaram na nossa região, como foi, quem é parente de quem, qual é a origem, por quê? Porque eu estudo minha pessoa, eu estudo a minha região, e isso tem que ser passado para as escolas municipais e também para os estaduais, porque quando você vai no Rio Grande do Sul, você tem a história das cidades. Nós aqui estudamos pouco. Um dos grandes autores foi João Fonseca, em Rodelas. Aí você praticamente, você tem em Abaré, meu mano, que era compositor. Aí você vem para Xorroxó, você tem dos Pacheco, você tem em Rodelas do Sina, professora, em Macruré, você tem várias referências na questão educacional. Então, tipo Nina, tem Nicinha, tem a mãe de Everaldo, tem a mãe de Silma, tem outras professoras, tem professora Arlene, tem diversos professores que você, fomentando isso através da educação, você vai construir a cultura e a educação voltada para a sua cidade. Então isso é uma proposta para você melhorar a identificação, a identidade do cidadão com a sua terra.